Boa noite, Maieiro, tudo bem, querido? Boa noite, gente, que tá chegando agora pelo nosso Instagram. A gente precisa anunciar para vocês que vamos também disponibilizar a nossa live de hoje no Facebook. Então, quem puder e quiser entrar pelo Facebook também tá valendo. Tô aqui olhando porque a Flavinha pediu para eu colocar aqui fixo hoje as notícias com relação à disponibilização das lives que a gente tem feito, e eu ainda tô descobrindo como é que faz isso aqui. Ainda não descobri não, Flavinha, ainda não descobri como é que eu faço isso. Aquele textinho fixo aqui em cima, sabe? Eu ainda não descobri, mas enfim, vamos descobrindo pouco a pouco como é que isso funciona. Bom, gente, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês. Vou tentar dar uma melhorada aqui nessa luz, porque, como diz meu amigo Ibis, a gente tá se especializando nesse negócio de... Ai! Nesse negócio de live, então a gente tá entendendo ainda como é que funciona esses paranauês todos. Então também comprei recentemente esse negócio que tem uma luz redonda, assim, pra ter uma luzinha bonitinha pra ficar melhorzinho pra vocês verem a gente. Então a gente ainda tá se adaptando a essas coisas, novas tecnologias, para que a gente possa oferecer para vocês aí um caminho importante. Ó, Iracema falou que agora ficou ótimo, né, Ibis? Ibis está colocando aqui o coraçãozinho. Tô falando que eu ainda tô me entendendo aqui com esse negócio da luz, qual é a luz que fica melhor. Enfim, tem uma sombra ali, mas eu acho que isso não vai ser problema, né, gente? Vamos lá, que a gente precisa dar o recado que a gente faz. Com o que a gente está fazendo, né? O Leon tá falando aqui que eu tenho luz própria. Muito obrigada, Leon. Você também tem uma luz muito própria. Bom, gente, boa noite. Nesse domingão que a gente toca aqui os nossos debates com relação ao que está acontecendo, enfim, no Brasil, no mundo e também aqui no estado do Rio de Janeiro. Importante dizer o quanto que a gente precisa estar trazendo esses debates. Tem a Sudal aqui que está falando que assistiu o debate que eu fiz ontem no 247. Eu acho que é importante também a gente ver outras ferramentas que a gente também possa fazer debate com outras figuras, né? Então eu estive ali com Marcos Lopes e também com o Leonardo Aturci, e que foi bem bacana conversar sobre esse momento que a gente está vivendo. Enfim, gente, trazer aqui para vocês que hoje a gente teve um artigo, não sei se vocês conseguiram dar uma olhada, teve um artigo do Hélio Gasper no jornal o Globo de hoje, ele trazendo a questão sobre a fila única, né? Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Eu dei um informe aqui no último debate que a gente fez dessa fila única, da possibilidade de fila única no sistema, entre os sistemas, né, público e privado de saúde. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vai ser a conta bancária da pessoa que vai decidir se ela vive ou se ela morre. Isso é algo que é importante a gente falar, porque já tem uma resolução, uma recomendação, na verdade, recomendação número 26 do Conselho Nacional de Saúde, que prevê a fila única. Essa recomendação ela é tanto para o ministro da Saúde como para os secretários de saúde, e eu pude fazer a pergunta para o Edmar Santos, que é o secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, sobre a fila única e essa possibilidade, né? Já que a gente está falando de um colapso real hoje no sistema público de saúde e que ainda no sistema privado de saúde tem respiradores. Então, já é previsto a utilização, por exemplo, no sistema público de saúde, enfim, dos seus instrumentos para o sistema privado. Por que o contrário não ocorre, né? O sistema de saúde privada não pode estabelecer ali uma situação onde aqueles e aquelas que saem do sistema público possam ter
os serviços do sistema privado, ainda mais nesse momento de pandemia. Ou seja, hoje no sistema privado sobram, e isso não é uma questão à toa, sobram respiradores. E o sistema público, ele já está em colapso no Rio de Janeiro e em diversos outros lugares do nosso país. Então a gente precisa formular uma política pública que seja de fila única. A gente já tem um projeto da bancada do PSOL na Alerj que fala de fila única, e isso para nós é essencial, uma vez que não pode ser a conta bancária das pessoas que define se ela vai viver ou se ela vai morrer. Principalmente nesse momento, né? Hoje é um dia muito simbólico, porque já chegamos a 100 mil casos de pessoas confirmadas com o Covid-19. Isso é muito sério, a gente precisa ter concretamente uma proposta política que possa interligar o âmbito municipal, estadual e federal de estratégias políticas. Não faz sentido algum a gente ter estratégias que não sejam coligadas nesse momento. Eu vi que o Richarlis entrou aqui, a gente estava numa reunião ainda há pouco. Richarlis é uma figura muito interessante, enfim, tem todo um trabalho também ligado à ONU e é uma das pessoas que assina o plano de enfrentamento do Covid-19 nas favelas. E isso pra gente não é à toa. É fundamental que a gente faça esse debate, inclusive já dando aqui para vocês em primeira mão, amanhã faremos uma reunião com o presidente da Alerj, o deputado André Siciliano, mais outros deputados da casa, enfim, com essas lideranças comunitárias e também pesquisadores que formularam esse plano, né? Um plano que é qualificado e que traz ali o atendimento com todas as especificidades que as favelas têm, né? Que é desde com a questão da desigualdade social, isso é muito óbvio pra gente, mas é desde as questões de acesso a saneamento básico, e isso quer dizer água potável, né? Então, quando a gente tem como estratégia principal a lavagem de mãos, como é que a gente fala isso para uma pessoa que não tem água encanada ou que não tem uma água para beber? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de acesso a serviço de saúde ou de acesso à possibilidade dessa pessoa fazer uma quarentena, como é que é fazer uma quarentena dentro de uma casa que tem apenas um cômodo e que tem ali diversas pessoas? Enfim, a gente vai ter que encontrar instrumentos e ferramentas para que a gente possa resguardar a vida daqueles e daquelas que hoje já estão numa situação de vulnerabilidade. Inclusive, nós apresentamos na terça-feira um projeto de lei baseado nesse plano formulado por lideranças comunitárias e também pelos pesquisadores de diferentes universidades. A gente tem pesquisadores da PUC, da UFRJ, da UERJ, enfim, pensando no que vai ser essa construção de uma possibilidade real da favela sobreviver. De novo, né, gente? A sobrevivência é algo que a favela tem em específico e que é importante que a gente possa trazer um debate mais firme e dar concretude nas políticas públicas colocadas. Então, a gente faz amanhã esse debate às 14 horas, a gente vai transmitir pela TV Alerj e também pelo YouTube. Então, a gente vai disponibilizar em todos os nossos canais a possibilidade de vocês assistirem essa reunião com o presidente da casa, enfim, com outros parlamentares da Alerj, para que a gente possa ter ali um compromisso também da Alerj em fazer com que o plano de enfrentamento ao Covid nas favelas possa ser colocado como uma política pública real e sustentável. Hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso bate-papo aqui a gente vai dividir o bate-papo, né? Como sempre a gente tem feito nesses momentos. O nosso bate-papo de hoje é sobre Covid nas favelas, né? E a gente vai convidar, e eu não sei se ela já está presente, aponta aqui, dá um tchauzinho aqui para mim, só para eu ver se você já chegou aqui na nossa live. Mas hoje o nosso debate também
com as mulheres que estão fazendo parte dessa construção nas favelas, né? Aqui a gente tem a Luciana Barros. Luciana, por favor, aponta, dá um tchauzinho aqui para eu te achar. Luciana Barros, que é basicamente coordenadora desse programa Corona nas Favelas, é uma mobilizadora dentro da favela, então é uma mulher interessante para a gente ouvir nesse momento, onde a subnotificação ela é muito real. Eu, por exemplo, conheço pelo menos 5 pessoas que morreram com os sintomas da Covid, enfim, e que não foram ali reconhecidas no atestado médico como Covid-19. Estou falando assim, que eu conheço 5 pessoas da Maré. Fora as outras pessoas que não necessariamente moram na Maré, mas outras pessoas que moram na Rocinha, enfim, pessoas que a gente conhece e como a gente já diz, esses números frios que a gente vai trabalhando, já aparentam, já tem os seus rostos, né? E é muito cruel, é muito doloroso e a gente não pode fazer esse debate. Tá aqui, ó, Luciana apareceu, Favela Sem Corona. Luciana, eu vou te convidar para você entrar aqui na nossa live, para você também apresentar para a gente o papel hoje das favelas. E eu acho que é muito importante também a gente ver a notícia de quem está na ponta. Oi, Luciana, querida, tudo bem? Prazer, Renata. Bom demais falar com você. Te ouvir é sempre muito, nossa, inspirador. Obrigada por tantas falas positivas, por você defender tanta gente. Você realmente, Luciana. você legitima realmente cada voto, cada pessoa. E é um prazer estar com uma mulher preta na minha frente, cara, domingo. A gente está aqui e falando de política e falando de favela, né? Isso para mim deixa, nossa, gratificante demais, assim, esse momento. Bom, gente, essa mulher linda, negra, favelada, é a Luciana Barros. Ela está aqui, é uma das coordenadoras do Favela Sem Corona. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo, Luciana, um pouco da articulação e já de antemão agradecer ao fato de você ter aceito o nosso convite. Eu estava aqui anunciando que amanhã a gente vai ter uma reunião com o André Siciliano, com um plano feito a muitas mãos, né? Ali tem desde lideranças comunitárias a pesquisadores de diferentes universidades que formularam um plano de enfrentamento ao Covid-19 nas favelas. Então, a gente está falando o quanto que a gente precisa construir possibilidades e políticas públicas a partir das necessidades reais. Não adianta sentar num gabinete e achar que dali vai sair as ideias mais fantásticas para resolver essa questão. Eu estou vendo aqui que entrou também a Eliane Souza Silva, Eliane querida, que a gente possa fazer esse debate de maneira concreta. Então, Luciana, fala para a gente um pouco do que está acontecendo. Bom, a gente trabalha no Favela Sem Corona. O nosso trabalho é levar testes para comunidades. A gente fez uma arrecadação através de uma plataforma chamada Ribbon. E a gente queria o seguinte: o máximo de pessoas sendo testadas, né? O que acontece com a gente? A gente tem uma dificuldade de arrecadação, né? Então, se a gente está querendo falar de testagem em massa, a gente está sendo inspirado em umas boas práticas, né, da Coreia do Sul, onde a maioria das pessoas foram testadas e foi realmente pessoas que realmente representam 2% da população carioca, e isso não vai acontecer em massa, que é uma grande pena, é uma perda irreparável. Como você estava colocando, você conhece 5 pessoas que foram a óbito, mas não saíram com notificação, né, dizendo que elas tinham sido Covid. E a gente tem, assim, no primeiro dia de testagem que a gente fez na Rocinha, uma pessoa veio a óbito, ela fez a testagem com a gente, 11 horas da manhã, e 20 para as 10 essa mulher já estava morta. E foi um grande baque, porque a gente parou para pensar, gente, cadê o Estado nesse momento? A gente não está cumprindo o papel do Estado, a gente está colaborando com ele. Na verdade, quem deveria fazer realmente esse papel
eram as autoridades, a gente tem que estar cobrando realmente, porque uma vida poderia ter sido poupada, a gente poderia ter tido uma morte digna para essa senhora, ela poderia ter ido para um respirador, poderia ter tido minimamente a chance de se despedir dos parentes dela. Então é toda uma política que essa pessoa fique em casa, não vá porque não tem espaço, não vai ter isso, não vai ter recursos, mas essa mulher morreu, atendendo a todas essas expectativas, e assim, deixou uma família, deixou mais 4 pessoas na família dela doentes também, e fizeram um teste conosco, e a gente está vivendo essa angústia, né? Então, como é que a gente vai dar conta? Todo dia o telefone toca, é uma família pedindo teste, é alguém pedindo teste, porque assim, ela sabe que se ela bater na UPA, ela não vai ser atendida, só se ela tiver com febre, tiver com outro sintoma, e aí é uma grande queixa que a gente faz, né? Que ponto, até que momento a gente vai conseguir se suportar pessoas realmente em situações vulneráveis que não estão tendo acesso à saúde. Se a gente está falando de uma Constituição maravilhosa, por que isso na prática não acontece? Cadê realmente essa representação, a legitimidade para esse pessoal? Para todos. O SUS daqui a pouco está fazendo 30 anos, em setembro, e a gente fala de universalização do acesso. Acesso para quem? Para quem tem dinheiro, para quem está nesse lugar de privilégio, para quem está nesse lugar de, nossa, muito confortável, vou lá. Um teste hoje, Renata, custa em média 300, 400 reais. Isso um preço bem barato, né? Eu acho que mais do que ninguém se deve receber esses valores assim. Mas que chefe de família consegue realmente fazer uma testagem? Uma pessoa que recebeu o auxílio emergencial, 600 reais, ele vai optar entre botar comida na mesa ou fazer um teste na família? Isso é óbvio, a gente está falando de uma necessidade. Então, transformar isso sim, numa política pública, essa testagem em massa, o maior número de pessoas sendo testadas, era a nossa prioridade. A população precisa ser vista. Então, a gente está falando de 2% da população municipal do município do Rio de Janeiro. A gente sabe que é um público que consome, né? A gente está ali em torno de 113 bilhões de reais. Né? A favela representa isso em termos de consumo. E a gente não tem coragem de se debruçar por um problema que é real. Então, de que ponto, em que momento que a gente vai realmente entender que é de dentro para fora essa necessidade, né? A gente precisa ter vozes na favela, enfim, é muita problemática para a gente estar discutindo, né? E é aquela coisa, é a ponta do iceberg, né? A gente está falando de pandemia agora, a nossa crise tem um nome, mas a gente está falando de ausência de saúde, a promoção social, a gente não está assistindo isso. Então, são poucas lideranças que têm realmente essa voz e que fazem essa reflexão para quem está vindo de dentro, né? Dentro da favela. Exatamente. Luciana, conta um pouquinho como é que vocês estão funcionando, né? Porque no final das contas é isso. A gente tem uma situação extremamente dramática, a subnotificação é uma realidade. Sim. E a gente não vê qualquer tipo de política pública que priorize a testagem, uma vez que o próprio poder público já estabelece como verdade absoluta não ter teste, quando que é um erro absurdo, porque se a gente não testa, a gente não sabe qual é o tamanho do problema que nós estamos tendo. Então, isso é um contrassenso. Diz como é que está funcionando mais ou menos para vocês no dia a dia. Bom, é bem difícil. A gente está com cadastro, a gente disponibilizou um cadastro para comunidades. Typeform, a gente vai depois até libero para vocês aqui o link. Uhum. E a gente faz o cadastro da pessoa. Tem a lista de prioridades, né? São pessoas idosas com comorbidades, pessoas que são cardíacas, pessoas que têm doenças respiratórias, né? E aí a gente faz uma pontuação. Só que nesse momento a gente está com pouquíssimos recursos para manter esses testes dentro da comunidade. E o que acontece? Todo mundo que chega, a gente coloca, a partir dessa prioridade, dessa escala, a gente tenta atender. Só que assim, como é que a gente vai dar conta se a gente não consegue arrecadar? E outra questão, a gente fazer até uma mini parênteses, né? A gente tentou fazer esses testes em parceria com a rede municipal. A gente tinha uma quantidade X de testes, nosso interesse era estar de frente ali na clínica da família, levar testagens para profissional de saúde, porque assim, ler esse profissional de saúde também, desde a nossa prioridade na hora da testagem, né? Então, a gente não conseguiu essa parceria, a gente não foi bem recebidos,
né, nesse primeiro momento, que a gente tinha os testes, tinha a oportunidade, então a gente partiu para uma clínica particular, né, a gente paga os testes e as pessoas vão até lá dentro dessa escala de prioridade. Nosso interesse era o quê? O profissional da ponta está ali sendo testado, até porque ele vai pegar um BRT, ele vai pegar um ônibus, ele vai pegar um metrô para voltar para casa, e ele tem um lar, né? Então, a nossa preocupação era atender a esse público que está voltando também para a favela, né? Que está saindo da comunidade, que está saindo da periferia. Então, a gente tem essa lista e, infelizmente, a gente corre o risco de não manter o projeto por falta de arrecadação, né? Uma coisa que deveria ser paralela com o Estado, paralela com os poderes públicos, não está acontecendo e a gente está perdendo uma iniciativa para a sociedade, né? Porque a gente não está falando, nossa, eu quero captar recurso para ter um projeto para ganhar voto, para ganhar tal coisa. A gente está falando de pessoas. Antes de qualquer coisa, o que está em pauta ali são pessoas que precisam desse acesso à saúde. Que, na verdade, é legítimo. Uhum. Então, Luciana, tem umas pessoas aqui perguntando como é que faz para fazer esse cadastro, como é que vocês estão disponibilizando isso. Hoje, Luciana, você já tem um número de quantas pessoas foram testadas, mas qual seria o número real assim, de possibilidades para que a gente tivesse pelo menos algo aceitável em termos de teste nas favelas, nas periferias? Vamos lá. A gente hoje conseguiu testar aproximadamente 80 pessoas. Se a gente for considerar 80 pessoas em todas as comunidades, na Rocinha fizeram um teste com a gente. A lista de espera hoje, Renata, está em torno de 1.300 pessoas. Pessoas cadastradas com a gente. Então, a pessoa vai no nosso Instagram, Favela Sem Corona, ou vai no nosso site, ela vai receber ali um linkzinho e ela vai preencher com esses dados que eu te falei. Nome, endereço, idade, e aí a gente vai classificar de acordo com a prioridade, né? E a partir de então, a gente vai ligar para elas. E tem todo um sistema, assim, a gente procura saber como é que foi esse atendimento. A pessoa, depois dessa notificação, ela consegue ir até a clínica, ela vai até o lugar. Infelizmente, a gente não consegue um voucher para a pessoa pegar um Uber, pegar um táxi para ir de uma zona a outra. Então, assim, se a pessoa tiver um carro, tiver um amigo que possa levar, a gente prioriza isso também, né? Mas sempre respeitando a ideia de pessoas mais velhas, gestantes, crianças, pessoas com mais de um sintoma. Então, vai na nossa plataforma, preenche lá o cadastro, a gente recebe, analisa todo dia e, consequentemente, a pessoa é testada. Com relação ao número de testes, o ideal é que fossem todas as pessoas fossem testadas. Todas. Independente da sua classe social, independente da posição econômica que ela ocupa, isso é uma medida de emergência, né? A gente não está tratando isso como urgência, é emergência. O ser humano precisa de saúde, precisa de dignidade. Então, priorizar isso na agenda pública, se a gente for parar para pensar, o número que a gente recebe de fundo eleitoral, né, que estão recebendo de fundo eleitoral, vão receber, por que não destinar essa verba? Aí a gente fala, a gente está pensando em pessoas. Não adianta a gente fazer eleição cara se a gente não consegue pensar em quem realmente está, para quem a gente está governando. Então, é essa a minha grande preocupação também. Então, considerando Rocinha, 100 mil pessoas, população 2 milhões de pessoas morando em favela hoje, seria para o nosso projeto atender esse público, ok. Se a gente tivesse condições de atender 763 favelas, eu acho que eu ia falar para ti, Renata, eu estou realizada enquanto ser humana. Eu fiz alguma coisa, descruzei os braços, junto com toda uma equipe, com quem criou o projeto, e eu acho que um dever da sociedade é falar, cara, eu respiro aliviada hoje, mas infelizmente não é a minha realidade, não é a realidade. Fala, Rê, desculpa. Hoje vocês conseguiram já fazer quantos testes e quantas favelas conseguiram ter aí um apoio do Favela Sem Corona? Então, a gente conseguiu aproximadamente 80 testes, né? A gente fez um contato com as lideranças da Vila Kennedy, eles já mandaram algumas pessoas para a gente. Tem outros líderes de outras comunidades também que estão mandando pessoas. Então, vai tudo nessa aproximadamente umas 5 ou 6 comunidades diferentes. Então, a ideia é que realmente isso aí se expanda, né? Mas a gente está dependendo muito de apoio. É aquele momento assim,
cara, segura a minha mão porque a gente está querendo fazer o melhor, mas a gente não dá conta. É essa a grande perturbação. Exatamente. Eu acho que assim, a ação de vocês é super fundamental e importante, né, Luciana? A gente vê também o quanto de muitas mutirões ocorrendo, levando comida para as pessoas efetivamente, Sim. levando água, levando ali também, às vezes, uma palavra até de consolo, né? Porque na própria favela e na periferia as pessoas sabem de fato onde estão os bolsões de miséria, onde encontra aqueles e aquelas que também passam mais necessidades dentro da favela. E a gente vê o quanto que a favela, né, nessa estrutura já de ter que sobreviver, né, também se organiza a partir de mutirões, o que a gente tem assistido. E para a gente é fundamental, mas a gente não pode deixar de cobrar o Estado que faça a sua parte. Não pode deixar de olhar para o Estado e falar, olha, Estado, você que recebe sim dinheiro, orçamento, enfim, a partir de toda a riqueza que é gerada na nossa sociedade, com esses trabalhadores e essas trabalhadoras que são de dentro da favela e da periferia, que produzem riqueza. Então, a gente também precisa falar, se a gente quiser, de fato, ter orçamento, sabe de onde que a gente tem que tirar, Luciana? Da taxação das grandes riquezas. Porque hoje sensacional, dia, Renata. Querida, hoje em dia é gritante. Por exemplo, o cara tem uma lancha, não existe uma história de um IPVA para uma lancha. Não existe. Um carro popular, entendeu? Renata, então, eu tenho aqui... As pessoas têm que pagar. Não existe qualquer pagamento sobre helicópteros. Pessoas que têm helicópteros. Não então, eu existe. tô falando de gente que tem dinheiro. Eu tô falando de gente que tem dinheiro. Aonde Renata, eu tava assim... fazer para o Estado poder recolher dinheiro substantivo mesmo. Não é um dinheirinho pouco taxando as grandes fortunas. Taxando as grandes fortunas. Temos que falar de onde que a gente vai tirar dinheiro. E é desse lugar. Agora, quando você fala nisso, os ricos, né, que dominam, e aí é importante a gente dizer, tá, Luciano? Essas grandes riquezas, elas estão basicamente aonde? Na elite política e econômica do nosso país. Renata, eu fiz um levantamento agora. Meios de comunicação. Então, acaba que todo mundo faz todos os debates. Da onde que a gente vai tirar dinheiro? Mas dinheiro, de verdade, a gente só tira taxando as grandes empresas, as grandes fortunas. A gente só tira se, por exemplo, a gente começar a fazer um trabalho concreto onde se observe, por exemplo, toda a trama que existe, inclusive para fiscalizar essas riquezas, né? Exato. Porque não existe uma fiscalização dessas riquezas. Então, assim, a gente tem que falar concretamente. A gente vai tirar dinheiro taxando as grandes riquezas e também saindo desse debate da dívida pública, da dívida externa. Exato. Que são dívidas que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. A prioridade agora é salvar vidas. Não tem outra questão nesse momento, entendeu? Renata, eu fico assim contemplada com a tua fala, porque assim, eu paro para pensar, 60 maiores marcas, né, que a gente tem, mais ricos. Primeiro lugar, Bradesco, 9 bilhões de dólares. Itaú, segundo lugar, 8 bilhões de dólares. Eu estava estudando isso ainda há pouco, eu falei assim, cara, não é possível, se alguém tirar pelo menos 1% dessa riqueza, a gente poderia estar conversando sobre muitos respiradores, sobre muitas escolas, sobre outros espaços que realmente de lazer, de cultura. Quando você fala sistema de comunicação, a Globo está ocupando o 5º lugar. Então, a gente para pensar de verdade, está chegando esse dinheiro para onde? Né? E quem realmente é atendido? A gente pode falar de N listas, N prioridades, porque, assim, será que a gente continua falando de invisibilidade social? Quem é que está dando voz para essa população? Eu acho que são pessoas como você, são representantes do povo que estão falando sobre esse público que realmente receber um verniz da invisibilidade, que é a necropolítica, está chegando para a gente. No momento que eu assisto uma execução na ponte Rio-Niterói, na parte da manhã, e um governador, um chefe, né, de Estado, levantando a mão como se fosse um gol,
eu estou sabendo para quem eu estou falando. No momento que eu tenho um representante máximo da nossa nação que faz, comemora e fala, e daí? Para 6 mil pessoas que estão realmente morrendo, que não vão realmente, cara, ter acesso à saúde, alguém que deveria estar garantindo isso, está fiscalizando, assim, não é o momento da gente falar de disputa eleitoral. E assim, está virando um grande palanque a pandemia. O grande problema é esse. As pessoas precisam ter rosto, as pessoas precisam ter fala, mas agora, em que momento a gente vai dar um freio nesse tipo de situação? A gente está falando de pessoas, a gente está falando de números, mas esses números têm o quê? Tem uma história, tem uma vivência, poderiam estar entregando muito mais. A gente está falando de, cara, tantas pessoas fazendo realmente manifestação para voltar a trabalhar. Maravilha, 12 milhões de desempregados no país. E aí, o pós-pandemia, alguém falou em alguma coisa? Eu não estou vendo política pública nenhuma nesse momento sendo articulada no sentido de pensar essas pessoas. E aí a gente fala, estudante da escola pública está tendo aula online. Pô, cara, Renata, eu me incomodo muito com esse ensino online no momento que, assim, isso é um privilégio. A gente está aqui no lugar, com a internet funcionando, uma casa confortável. Eu não sou moradora de favela, mas eu penso nessas pessoas também, porque não adianta falar, cara, está longe da minha realidade. Não está. Eu sou mulher preta também. Então, quando eu olho para uma mulher sendo obrigada a fazer uma faxina porque ela precisa comprar crédito para o filho dela assistir aula online, eu me sinto mal. Isso é a realidade de muitas outras. E, cara, entre abrir a sala de aula online e dar um prato de comida para o meu filho, cara, é evidente que a gente tem que pensar desse lado. Para onde estão indo essas necessidades? Então, eu quero de verdade o que eu posso fazer enquanto cidadã, e assim, eu me coloco à disposição sempre. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente está falando de humanos e a gente está falando de nós. Quando eu vejo uma mulher preta realmente sendo obrigada a fazer uma faxina para manter a família nesse período de pandemia, eu não estou falando de nada distante, não. Estou falando de uma realidade que é real. Claro. São tantas mulheres. E, Luciana, Então, é tenso. Oi. é muito importante que a gente olhe isso, né? Porque quando a gente observa, a primeira pessoa que morreu, registro de coronavírus no Rio de Janeiro, foi uma empregada doméstica. Uma Exato. trabalhadora que muitas pessoas não enxergam sequer como trabalhadora, como sequer digna de ter ali, ser liberada pelo seu patrão com o seu salário. Isso não Sim. ocorreu, já estava com essa senhora que veio a falecer. Ela tinha, inclusive, os patrões dela já positivados, os dois, né? Marido e mulher, já positivados por coronavírus, e ela continuou ainda assim trabalhando na casa deles. Então, a gente vê que a questão também é de uma desumanidade completa, porque a gente sabe o quanto que é digno o trabalho dessas trabalhadoras domésticas. A gente teve aqui, inclusive, uma das nossas primeiras lives, se eu não me engano, foi com a Maria Isabel. Ela é presidenta do Sindicato das Empregadas Domésticas. E ela estava trazendo exatamente qual é a situação dessas mulheres hoje, porque é uma maioria de mulheres e que algumas têm a carteira assinada, outras são diaristas. Como é que a gente faz com as diaristas nesse momento? Exatamente. Então, o que pensar? Totalmente desassistidas. Então, a gente precisa olhar para essas mulheres. É uma maioria de mulheres negras que moram na favela e na periferia. Na sexta-feira, eu tive aqui conversando com a presidenta do Sindicato dos Comerciários, uma pessoa incrível que também trouxe todo o debate dessas pessoas hoje que estão concretamente trabalhando nos supermercados. Não é? E nesse momento, porque assim, a questão dos profissionais de saúde, ela é dramática e a gente consegue visualizar o problema deles porque estão sem equipamentos de proteção individual, individuais, esses EPIs que a gente tanto fala, mas ao mesmo tempo a gente consegue observar os profissionais de saúde que são trabalhadores e trabalhadoras de um campo essencial como desprotegidos. Agora, quem está nos mercados,
quem está nas farmácias trabalhando, a gente sequer Sim. consegue vislumbrá-los. Também são trabalhadores essenciais que estão sem os equipamentos necessários fazendo um trabalho que é essencial. Então, a gente precisa ter um olhar muito central no que tange Uhum. às desigualdades sociais. As desigualdades Exato. sociais, que elas são de gênero. Então, a gente sabe Uhum. que a pobreza, ela tem um gênero. O gênero da pobreza é basicamente mulher, mulher negra. Entendeu? Negra. Ela tem uma classe, ela tem uma cor, e a gente não pode esquecer disso. Quando a gente olha, por Sim. exemplo, agora na renda básica, a gente vê o cadastro. Não sei se você acompanhou isso, mas o cadastro é Sim. basicamente são mulheres negras de favela Negra. e periferia. Então, É até o hoje, trabalho da CUFA também agora, né? Que a gente está vendo ali, eles estão fazendo essa renda, porque eles lá na frente, né? O Data Favela já começou a enxergar que aquilo dali era uma realidade. Isso que você está falando é real. Né? Porque são mulheres, quantos chefes de família são mulheres, quantas aposentadas também estão segurando também as rendas, a renda da família, né? Então, cara, para quem que a gente está falando? exatamente, a gente ainda viu o Bolsonaro chantageando, né? Demorou a liberar a Ah, segunda remessa, o quanto que é desumano isso, né? É uma é figura cruel. que é cruel, que é violenta, que é desumana, entendeu? E que usa a própria renda básica nesse momento, a renda mínima, o auxílio emergencial, para chantagear o povo. Para chantagear o Cara, eu acho povo. que ele está dizendo para que veio, né? Eu acho que mais uma vez ele está reafirmando, tipo, o preconceito, todo o racismo em cima disso. Como é que ele fala? Para quem ele está falando? Esse público não é um público que atende realmente a nossa classe. Eu paro para pensar, cara, mercado abrindo hoje sei lá, 8 da manhã até 10 da noite. E essas pessoas para voltar para suas residências, não é um acrílico que vai me proteger. Eu fui no mercado numa rede grande aqui. E a pessoa, não, porque a gente dispensou os idosos, dispensou as pessoas, mulheres grávidas. Vocês não estão merecendo parabéns, não. É obrigação de vocês. Agora, como vocês estão cuidando dessa população que está realmente indo para o mercado e como é que essas pessoas que estão trabalhando ali diretamente são vistas ou são invisibilizadas também? Porque, mais uma vez, é aquilo que você fala, a maioria das caixas que estão no mercado são mulheres pretas pobres. Ninguém Exatamente. está ali realmente, né? Quem que a gente está atendendo? Porque é um estado de exceção, a gente já sabe. Isso daí já foi realmente há muito tempo anunciado. Então, de que forma essas pessoas estão sendo recebidas quando elas precisam de assistência? De que promoção é essa que a gente vai estar falando hoje? Nata, me revolta cada vez que eu escuto um relato de uma pessoa pedindo um teste, porque ela se contaminou não trabalhando. Então, ela estava na chefe de família, mas ela também estava trabalhando na casa de família. E é toda aquela história. A gente criou até um organograma no nosso feed. Tá lá. Então, a mulher se contamina dentro de uma viagem da Europa. De repente, ela vai fazer massagem num clube da Zona Sul. Essa pessoa que faz a massagem dela na Zona Sul vai pegar a BRT, atende pessoas idosas. É tudo muito bem desenhado. Então, a gente está falando, sim, de uma luta de classes sociais mais uma vez. A gente está falando para quem realmente está vencendo. Porque, cara, quem está pedindo para reabrir comércio hoje é pessoas que realmente não têm dimensão de quem está matando. Ou tem realmente a dimensão de quem vai Não, matar. ou quem Né? está É o abrindo o pobre. comércio, quem está pedindo para abrir o comércio é o patrão, né? Para que essas Exatamente. pessoas que ele não considera seres humanos possam ir Sim, ali e é descartável. Se morrer, tem 13 milhões de desempregados, temos 40 cara. milhões de trabalhadores na informalidade. Gente, aqui não falta. Então, esses trabalhadores, esses grandes Exatamente. empresários, na verdade, só pensam no lucro deles. Eles não Sim, estão pensando na saúde, na vida dos seus trabalhadores. Impossível. nenhum Eles pensam na momento. riqueza deles. Nesse momento, eles pensam na Exato. riqueza deles. Então, foi muito simbólico, e até na sexta-feira, que foi o dia internacional das trabalhadoras e dos trabalhadores, o Trabalhador. Bolsonaro sentou com os empresários. Não sentou com os trabalhadores. Sim. E isso é Pois é, muito né? simbólico, porque Simbólico. é o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. E quem vai sentar com o presidente da República nesse dia são os grandes empresários. Olha o Exatamente. tamanho da necropolítica, né? O Bembe, você trouxe o Exato. Bembe da necropolítica, mas ele fala do necroliberalismo, né? Como é que Sim. isso vai ser colocado, né? Porque é isso. A população pobre, que sempre que produziu as riquezas,
né? Sempre Uhum. produzindo capital, sempre agora no momento que o capital também está desorientado, digamos assim, Sim. diante de uma pandemia como essa, eles conseguem jogar, inclusive, para cima das pessoas pobres, que Sim. elas que precisam trabalhar. Inclusive, Exatamente. muitas delas vão trabalhar, porque senão, se não trabalhar, não vai ter o que comer de noite. E Então, vão entrar na fila do então é muito desemprego, né? cruel tudo que é Exato. articulado com a lógica capitalista, mais esses defensores do mercado, defensores dos bancos, né? Porque a gente viu, os bancos não Sim. param de lucrar, não param e não Exatamente. vão parar Não de vão lucrar. parar, não vai. Exatamente. E aí fica. Tentam fazer uma dicotomia que é completamente irreal. Irreal. A gente não pode ter o lucro acima da vida, né? É muito importante que a gente tenha ações, tenha políticas públicas para salvar um número maior de pessoas, né? Inclusive, estava falando, Exato. abri a nossa live falando sobre a fila única no Sim, sistema, no sistema privado, entre o sistema privado e o sistema público. Porque a gente exato. precisa garantir que as pessoas não vão ser. Que o que vai definir a morte ou vida dessa pessoa seja a conta bancária dela, se ela tem ou não um Exatamente. plano de saúde. Então, hoje, as empresas de saúde, né, que a gente viu todo o processo que fez, né? A gente tem um sistema único de saúde que é referência no mundo inteiro. Mas todo o Sim, processo de universalização da saúde, que foi feito de maneira muito qualificada, mas que sim. sofre com o processo de sucateamento, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de plano de cargos e Perfeito. carreira dos profissionais da enfermagem, não querem fazer esse Sim. Não debate. existe. E hoje Serviço não, social, são a os impressão, essenciais. São os sim. E a essenciais. presença não Mas entra, nada né? discutiu. Então, eu acho que a gente precisa, Luciana, retomar também uma discussão que é central, que é o fortalecimento do Estado como Exato. provedor de garantia de vida e de direitos para as pessoas. Então, a Sem gente dúvida. precisa reivindicar o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Cerca de Saúde. 80% da nossa população depende exclusivamente desse serviço. A gente Sim. precisa ter a SEDAI pública e não privatizada, Sim. como quer fazer o Witzel. Agora, no meio da pandemia, Nossa, ele nesse rapidamente momento, né? organizou uma comissão para apressar o processo de privatização da SEDAI. Isso é um escândalo, quando a Ridículo. população não tem sequer saneamento básico, porque SEDAI é basicamente responsável, inclusive, é a destinação da água. A gente precisa falar do saneamento básico. Então, a gente teve, e esse projeto vai ser votado essa semana, ainda bem que foi para a pauta Quero dessa semana acompanhar. na LERJ, que Vou é acompanhar. a votação do nosso projeto que fala sobre a distribuição de água, distribuição Sim. alternativa de água nas favelas e nas periferias, em especial por Maravilha. caminhão-pipa, e também distribuição de água engarrafada. Não quero saber, tem que ter E isso a água gente para está essa falando gente. desde. Renata, isso me remete àquela crise do início do ano, né? A população Exatamente. bebendo água com cheiro ruim, com aparência ruim. Quando chega na torneira, né, também a gente está falando como é que a gente vai falar use água e sabão, quando a água realmente não passa nessa torneira, então a gente precisa pagar carro-pipa, pagar um monte de recursos, comprar água, e é toda uma escolha, né? A gente está pensando, esse plano realmente foi muito bem bolado, no sentido de que a gente priva uma população de coisas básicas, né? A água não está chegando para quem realmente não pode pagar. Então, para quem realmente não tem condições, não tem esse acesso, e fazer esse debate, eu acho que levar para a casa do povo, sim, levar isso para a Com LERJ certeza. adiante, eu acho que é esse o momento da transparência, é isso que a gente está esperando de vocês enquanto nossos representantes, e que vontade, de verdade, de ver essas coisas acontecendo na via de todos os candidatos, na via de todos, que seja realmente prioridade no momento de que um deputado assuma o poder, que seja um momento de prioridade quando o vereador assume esse poder. Então, pensar no povo, né? Fazer política também no sentido de voltar, olhar para quem realmente está falando sobre isso. Eu fico me questionando a ausência realmente de profissionais e deputados, vereadores, mulheres negras na política oriundas de favela.
Então, vai ser sempre uma pauta que eu vou sempre bater. Até que momento a gente não vai ter pessoas que realmente possam falar de nós, né, para poder realmente levar isso adiante. Você tem essa reflexão porque você tem a percepção e a sutileza, né, de ouvir quem realmente te elegeu, né? E aí, a gente tem uma casa branca, literalmente. Falta realmente pessoas negras. E não só isso, né, Luciana? Eu acho que quando você traz essa questão da representatividade nesse parlamento, esse parlamento que historicamente foi forjado por homens brancos, de uma elite política e econômica, né? E que não nos atende em termos de assistência. E as pessoas falam assim, se é democracia, precisava ter um número de mulheres igual, o número de negros e negras minimamente igual, se não superior, porque assim, a população brasileira, a gente tem mais de 50% de mulheres e mais de 50%, a gente tem cerca de 55% de negros. Então, essa deveria ser a representação dentro do parlamento. Sem dúvida. É o contrário disso. Porque Sim, a igualdade racial nem tão cedo, né? E quando a gente fala de mulheres na política, a gente sabe, né, que mulheres pretas na política, a gente tem que fazer sempre uma reverência para realmente, cara, mulheres como você, que realmente chegaram, que puderam realmente empoderar outras. Marielle sempre vai ser sempre a nossa referência. E de verdade, eu quero poder ver outras empoderadas, que mulheres não tenham medo de entrar na política e falar sobre esse problema, apresentar realmente qual é a necessidade realmente da população, ter gentileza, cordialidade e principalmente a empatia, que é o que está faltando na nossa política também. Exatamente. Hoje, Luciana, hoje, dia 3 de maio, é o dia do parlamento. Então, foi muito interessante você tocar nessa questão da representatividade no parlamento, sobre esse parlamento que é de uma elite política e econômica branca, o quanto que a gente precisa ocupar esse lugar. Eu não tenho, assim, eu sou cria da favela da Maré, toda a minha construção foi a partir dos movimentos sociais. A nossa construção em defesa dos direitos humanos também foi pela nossa própria sobrevivência. Então, eu começo a militar os direitos humanos porque eu precisava defender a minha vida, a vida dos meus vizinhos, dos meus familiares. Então, eu trago muito isso comigo. E ocupar o parlamento não vai ser a nossa revolução, mas é um lugar fundamental para a gente que possa fazer uma reintegração de posse para o povo, que tem que ter, o parlamento tem que ter cara de povo. Eu tenho cara de povo, porque eu sou Eu também. Eu quero isso. Exatamente, porque quando tu olha aquele parlamento, é um negócio absurdo. Você se incomoda? Te dói realmente quando você entra ali e não vê outros pares? Como é que isso é para você? Não, e é muito violento, né? É uma violência que ela é racista, que ela é machista e classista, né? Quando olho, eu tive muitos embates, né? Porque vindo também, trazendo todo o debate da construção das mulheres na política, fazendo toda a reivindicação de justiça por Marielle que a gente trilhou juntas esse caminho de ocupação de mulheres na política. E a gente vê os homens de lá se sentindo autorizados a fazerem piadas machistas. Tô vendo aqui algumas figuras aqui. Acabei de ver também, eu queria comentar isso com você. Mas para tu ver, assim, eles não vão. Esses homens são tão covardes, a covardia. E usam fake, né, cara? Lá com os deputados brancos. Eles vão porque para eles é tão confortável, né? Exato. Mas esse problema tá no nosso corpo. Aí tem a objetificação do nosso corpo, tem a tentativa de deslegitimar esse lugar que a gente ocupa com qualidade. Porque quando eu discutir, eu discuto sempre com aquelas figuras machistas e racistas do parlamento. Obrigada. Nossa, é o que mais tem, né? O Abner como é que tá? O ridículo aqui. Obrigada. Opa, obrigada, Abner. Abner, nossa, é um querido agora. Infelizmente, cara, a gente tá vendo, né? É só um reflexo. Né, essa casa branca, né, que tanto incomoda a nossa objetificação, porque as pessoas realmente dizem que a gente não pode chegar lá, e muitas de nós acreditaram, e assim, a gente está fazendo diferente, a gente está indo de uma ponta à outra, porque assim, o que disseram pra gente que era não, a gente está rompendo essa fronteira, e assim, a gente vai ocupar sim, e eu quero de verdade ver uma mulher preta governadora, eu quero ver de verdade
outras mulheres ocupando em outros pontos. Gente, não dá para ficar assim. Não dá para a gente continuar sendo objeto. E é impressionante, né? A tentativa de desqualificação é absurda, Sempre. né? Teve uma vez que um cara que quebrou a placa da Marielle, né? Eu chamo ele de Valentão. O tal do Valentão que quebrou a placa da Marielle, Valentão raivoso. Ridículo. Uma vez eu discutindo com ele, ele me chamou de cheia de marra e de nariz em pé. E eu falei para ele, olha que louco. Eu virei para ele e falei assim, bom, eu não tenho nariz em pé, eu tenho cabeça erguida, diferente de vocês que não conseguem andar com a cabeça erguida. E outra coisa, vocês me chamam de cheia de marra e de nariz em pé porque vocês estão acostumados a ver mulher negra, de cabeça baixa, lavando o banheiro de vocês e fazendo a comida de vocês. Passou. Genial. A gente vai estar onde que a gente quiser e a gente vai trabalhar muito para isso. Então, esses caras fazem esse tipo de construção justamente para retirar a gente desse lugar, para desmerecer a qualidade que a gente discute na mesma... Enfim, na verdade, eu acho que a discussão deles é extremamente desqualificada, mas a gente eleva o tom de qualificação nessas discussões, eles se sentem extremamente legitimados a fazer uma agressão. Aí parte para a violência porque não tem argumento. Então, isso é muito escandaloso. Renata, realmente uma urgência. Isso que você está falando, enquanto parlamento, está no movimento social, está em outras áreas também. O tempo todo a gente é obrigada a reafirmar de onde a gente saiu, como é que é nosso Lattes, as pessoas estão sempre duvidando de quem a gente realmente é capaz. Então, eu espero o dia de não ter que apresentar, esfregar um Lattes na cara de alguém para poder ser realmente representada, para poder ser ouvida. Então, no momento que a gente está fazendo o tempo todo, né? Será que isso está certo? Isso não só vem só também, né, de um percurso curto, né? Muito pelo contrário, é uma sociedade patriarcal, como você falou, uma sociedade machista, que acredita piamente numa democracia racial, mas no fundo faz a gente lavar banheiro, como você falou. No momento que sabe com quem você está falando, né, fica sempre aquele jargão perigoso, que é negativo, para sempre pejorativo para essa mulher negra. A gente não vê mulheres negras estampando realmente grandes revistas o tempo todo, né? A gente está naturalizando isso agora, e era uma coisa que a gente precisava estar ocupando sempre. Então, infelizmente, o nosso Lattes vai ter que vir na frente e outras mulheres pretas vão ter que chegar realmente junto, independente disso. A gente quer uma segurando a mão e não soltar realmente nem tão cedo. Exatamente. Não é para soltar. Isso, minha mãe está aqui online. Mãe, te amo. Mãe! Oi, mãe da... Então, eu acho que é isso mesmo. A gente vai ter que construir esses espaços, porque, afinal de contas, é fundamental. Cadê? Mônica Cunha também tá aqui. Uma gente, que luxo! Que trabalha e que traz na sua luta, né? Transformou o Luta em Luta, uma mulher que a gente se referencia muito, toda a construção feita. E, Luciana, a gente já vai ter que partir para o finalzinho. E Obrigada. Eu queria dar uma olhada aqui para ver se tinha mais alguma pergunta para você. Mas eu queria que você falasse qualquer coisa que eu não tenha perguntado e já fosse se despedindo das pessoas. E eu só quero lembrar, Luciana, que todas as lives que eu tenho feito com outras mulheres tão maravilhosas quanto você aqui estão disponíveis no nosso YouTube, porque a gente quer manter esse lugar também de reflexão e de possibilidade mesmo de ampliar os nossos horizontes de conhecimento. Isso, para mim, é fundamental, essa troca. Outra coisa também, os nossos projetos de lei também estão disponíveis no nosso site, Renata Souza Rio. Quem quiser dar uma entrada também para ver quais são as nossas proposições. Essa semana tem essa votação desse projeto de nossa autoria que fala da distribuição de água na favela e na periferia. Então é isso, né? Ocupar esse lugar também tem que fazer sentido, né? Não vale ocupar esse lugar para ficar reproduzindo o racismo, o machismo, a LGBTfobia, que é quase como uma política de Estado com o Bolsonaro no poder. É um escândalo isso. Então a gente está lá para não só fazer a reintegração de posse do poder para o povo, mas também para a gente não reproduzir esses aspectos tão bizarros
dessa política que é racista, machista e LGBTfóbica. E o site é renatassouzapessoal.com.br. Só entrar lá. Quero agradecer aqui, o Carlos está aqui presente. Carlos! Da Denise Rocha presente, uma querida assistente social que faleceu nesta semana com Covid-19. Ela tinha um trabalho muito importante do CRAS, ela coordenava o CRAS e ela não resistiu não só ao coronavírus, mas ela não resistiu à deficiência hoje da política pública de saúde. Então, a gente deixa aqui não só a nossa homenagem à Denise Rocha, mas também reconhecer o papel dessa guerreira, fez pré-vestibular comigo lá na Maré, e o quanto que ela se construiu também aí na linha de frente na luta contra as desigualdades sociais. Então, deixar aqui um Denise presente também, porque não pode esquecer das nossas. Verdade. Rei, eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade, para a gente poder falar. Eu acho que é muito bom, é sempre uma porosidade, é sempre muito respeitoso. Ouvir alguém que realmente é uma representante do povo, se debruçando sobre a nossa necessidade e, principalmente, essa generosidade que você está tendo com todos esses movimentos, com tantas mulheres. Eu posso te dizer assim, acho que talvez você não vá se lembrar, acho que há um bom tempo, há um ano atrás, mais ou menos, eu te procurei no seu WhatsApp dizendo que eu tinha sido vítima de violência doméstica e você me orientou. E assim, eu falo isso hoje com muito orgulho. A gente já teve 2 momentos. Eu fui da campanha da Thaís Ferreira e a gente teve um debate lá na Fundação Progresso e assim, foi muito rico ter você. Na época eu estava na campanha dela como gestora de captação. E hoje eu vejo, eu falei assim, nossa, como é que o mundo dá tanta volta, né? Então, graças a você, graças ao seu estímulo, a ver mulheres como você na política, é algo inspirador, fortificante, e realmente a gente fala muito, né, sobre esse poder, mas quando a gente encontra ele frente a frente, a gente tem a oportunidade de agradecer, movimentar outras mulheres, é movimentar outras frentes, e saber o que você faz é possível, você é incrível, e de verdade fica assim, meu carinho enquanto ser humano para ti. A outra questão que eu queria muito, faça reunião com a gente também, com o pessoal de todas as militâncias. Eu quero de verdade, se a gente puder levar isso daí, transformar em política pública, eu acho que mais do que a questão da água, mais do que a questão de saneamento, é uma questão de humanidade e preservar essa dignidade humana que a gente está vendo tão esgarçada nesse desgoverno, né? A gente não está aqui para disputar poder, a gente está realmente querendo enfrentar uma pandemia e fazer realmente valer nossos direitos. Então, te agradeço, a gente não precisa mais de leis, né? A gente precisa realmente que aquelas que são prontas sejam realmente cumpridas. E você está fazendo isso muito bem. Obrigada por abrir essa oportunidade, essa janela, né? Que outras mulheres e outras Renatas venham. É isso aí, Luciana Barros. Com certeza, Thaís Ferreira é uma querida, adoro Thaís. Total. Que a gente possa construir muitas referências também como a Thaís nesse lugar que eu acho que é fundamental e eu acho que essa ocupação tem que ser assim, ela tem que ser coletiva para fazer sentido, né? De uma sobe e puxa a outra. E eu acho que quando a gente fala também da questão da violência doméstica, tem uma pessoa aqui falando, ó, Maifé, me ajude, por favor. Entra lá no inbox, Maifé. Eu não sei se é Maia, enfim, não vou conseguir adivinhar o nome dela aqui. Mas entra no inbox para a gente saber qual é o pedido de ajuda. E eu acho que é isso, né? A gente construir possibilidades reais, não só de ocupar esses lugares da política, mas fazer com que esse lugar faça sentido para as mulheres, Verdade. faça sentido para a população negra, faça sentido para a população da favela e da periferia. É nessa construção que a gente está e segue junto. É Maíra. Maíra, entra lá no inbox para a gente ver se a gente pode te ajudar, querido. Gente, um beijo enorme para vocês que ficaram aqui no Instagram com a gente, com a Luciana Barros. Também ficaram no Facebook com a gente. A gente vai disponibilizar agora esse vídeo, mas depois vai estar no YouTube. Então, siga em frente, forte e também se cuidando de você, da sua família, do seu vizinho. Se proteja, faça a quarentena, o isolamento social, que é fundamental. Não podemos esmorecer agora. Seguimos juntos e seguimos com força para que a humanidade não se desumanize, né?
Beijo grande. Obrigada, Luciana. Obrigada. Obrigada a vocês que ficaram com Beijo. a gente até agora. Tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigada.